Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tarde que se foi, pela noite que chegou. Muito obrigado, Paizinho, pela vida de cada filha amada que está vendo esse vídeo, por todas as pessoas inscritas nesse vídeo, pela minha vida, pela nossa família. Muito obrigado, Senhor. Vai nos lavando com o teu sangue, com o sangue do teu Filho amado, Jesus Cristo. Vai tirando de cada um de nós tudo que não te agrada, tudo que não convém com a vossa santificação. Perdoa e nos santifica, Pai. Vai tocando cada um de nós, vai tirando de cada um de nós tudo que não convém com a vossa santificação, Pai. Oh Deus maravilhoso, toca na nossa família e salva quem não é salvo, resgata quem saiu da tua presença, em nome de Jesus. Nos ajuda, cada um de nós, permanecermos na vossa presença, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos buscar em primeiro lugar o reino do céu e a tua justiça. Clamar, a mim responder-te a tua palavra. Que nós possamos clamar, te buscar, saber, ter a certeza, a fé que o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é a nossa paz, a nossa tranquilidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor é o meu tudo, é o nosso tudo, esse planeta Terra e para sempre. Pai, fala conosco através da tua palavra, nos toca, Espírito Santo. Vai tocando cada um de nós, vai nos dando entendimento e discernimento da tua palavra, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar o Espírito Santo que dá poder. É o Espírito Santo que nos dá poder, em nome de Jesus. Então nós vamos ler no Antigo Testamento, no livro de Números. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 11, do versículo 25 em diante. Vamos ler? Diz assim: Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial, povo do Senhor. Fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Viram? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, algumas pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo para profetizar. Então, não está dizendo aqui, o Senhor, com todas as letras maiúsculas, é o nosso Deus. Ele desceu da nuvem e falou. O Espírito que estava sobre ele, sobre Deus. E ele pôs sobre os 70 anciãos. E o Espírito, ele repousou sobre os anciãos que profetizavam. Mas depois, nunca mais. Deus derramava o Espírito Santo na pessoa escolhida por ele. E depois não permanecia. Mas o Espírito Santo foi avisado para Moisés que Medade e Eldade o Espírito Santo estava sobre eles. E hoje nós temos a presença do Espírito Santo constantemente em nossas vidas. Porque quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nos batizamos nas águas, nos arrependemos dos nossos pecados. Sempre estou falando isso para vocês. Nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos nossos pecados, nos batizamos nas águas, por imersão, completamente mergulhado no fundo da água, para não aparecer nem um dedinho. Nós recebemos o batismo nas águas e recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, o poder do Espírito Santo está no Filho de Deus, que busca a presença de Deus constantemente, que está com vida santificada. Eu sempre falo isso para vocês. A presença do Espírito Santo, ela é real na minha vida e na sua vida, filha e filho de Deus.
é demonstrado no Antigo Testamento, embora a referência esteja mais relacionada às suas ações soberanas do que com sua personalidade. A sua presença foi insubstituível no plano de redenção da humanidade. Acabei de falar. Redenção é nos redimir dos nossos pecados. Busque a sua Bíblia, estude na sua Bíblia, que você vê que eu estou falando está na palavra de Deus. Então, essa redenção da humanidade, vamos observar aqui nessa conversa o poder do Espírito na capacitação da personalidade. No Antigo Testamento, como eu falei ainda agora. Então, alguns profetas receberam a presença do Espírito Santo para profetizar. A ação do poder do Espírito Santo praticamente se diz a respeito da sua personalidade e comunhão dele com personagens bíblicos, com algumas pessoas da Bíblia, não é? Intimidade com o Espírito Santo somente se tornou possível depois da redenção realizada por Jesus na cruz. Aí é constante. Se nós estivermos no altar do Senhor, passamos por todo o processo da salvação, como eu falei ainda agora, nós nos redimirmos, como está falando aqui, na redenção, realizada por Jesus na cruz do Calvário, nós teremos a presença do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo, o poder para o serviço, para trabalharmos na seara do Senhor. A presença dele, habitando no íntimo de cada cristão, é um fenômeno no Novo Testamento, como promessa para todos que creem. Se eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário, nos redimiu dos pecados, eu tenho a presença do Espírito Santo e vou receber dons espirituais. O Espírito Santo era dado de maneira limitada, era distribuído de acordo com a gravidade da missão a ser realizada pelo homem de Deus. Ele é dado a cada um conforme o que nós fomos executar. Aqui, para executarmos a palavra de Deus nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Então é dado, o Espírito Santo nos dá conforme a vontade dele, o querer dele. Ele diz assim: conforme que for a missão realizada por cada homem de Deus, conforme que nós fomos executar, é dado para nós o poder do Espírito Santo. Um exemplo clássico foi o pedido de Eliseu a Elias, para que este lhe desse a porção dobrada do Espírito. Hoje, porém, não devemos pedir porção dobrada do Espírito, pois a promessa para os nossos dias é o derramamento sem medida do Espírito Santo. Nós tivemos isso em Joel, capítulo 2, e Atos, capítulo 2, derramamento do Espírito Santo. Hoje, o poder do Espírito Santo está presente em nós. Está presente em cada um de nós. Nós temos isso, essas explicações da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é retirado quando nós saímos da presença de Deus. Nós permanecemos na presença de Deus. O Espírito Santo sempre é conosco. Porque se nós permanecemos na presença do Pai, no altar de Deus, com vida santificada, o Espírito Santo sempre estará conosco. Então diz assim: o Espírito Santo é mencionado em 81 vezes no Antigo Testamento, sendo que estas referências falam mais de sua soberania do que da sua personalidade. No Antigo Testamento, o poder do Espírito Santo foi dado de forma limitada, temporária e para uma missão específica na vida de homens e de mulheres. Oh Jesus, oh Deus! A ação do Espírito Santo de Deus sobre os personagens do Antigo Testamento nos ensina que eles eram pessoas comuns como eu e você. Apesar de sua fraquezas, limitações e pecados, eles creram e se entregaram nas mãos de Deus para a realização dos seus propósitos. Hoje, a nossa geração, que vive na plenitude do Espírito,
pode realizar muito mais no reino de Deus, sob o poder do Espírito Santo, em Efésios 6. O poder do Espírito Santo na vida dos servos, dos filhos de Deus, filhas, foi tão grande que suas vidas continuam influenciando a nossa geração atual. Os escritores do Novo Testamento reconhecem prontamente a unção do Espírito Santo nos profetas. Em Hebreus, capítulo 10, 2 Pedro, capítulo 1. Oh Deus, muito obrigada por essa palavra tão maravilhosa. Está nos ensinando a presença do Espírito Santo. E vemos que nós temos isso que foi derramado no livro de Atos, capítulo 2. No Novo Testamento nos ensina sobre isso. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias, capítulo 3. No poder do Espírito, o crente é capacitado a realizar grandes coisas no reino de Deus, na presença do Espírito Santo. Buscamos esse poder do Espírito Santo para realizarmos as maravilhas no reino de Deus. O Espírito não habita onde existe pecado. Olha, o segredo é esse. O Espírito não habita onde existe pecado. O Espírito dá conhecimento e sabedoria. O Espírito trabalha soberanamente. O Espírito restaura a família. O Espírito dá força e poder. O Espírito purifica. Amém? Vejam só que maravilha, não é? Pai, que maravilhoso ensino. Se nós estivermos na presença do Pai, o Pai está presente em nós. O Espírito Santo está presente em nós. Em cada filho, em cada filho. Para executarmos as maravilhas no reino de Deus. Executar os dons ministeriais. Pai, muito obrigada por esses ensinos que você nos deu. Por esse estudo que nós fizemos em nome de Jesus. Não esqueça, assine o canal da serva Lúcia Costa. Ministério Jesus Ensina no YouTube. Inscrever-se, sino todas. Inscrever-se, sino todas. Divulgue a palavra de Deus. Compartilhe para os seus amigos do Zap, Facebook, Instagram. Fale de Deus para as pessoas. Pai, que teu rosto resplandeça sobre o nosso rosto. Que teu amor, a tua graça, a tua misericórdia esteja presente sobre nós. Nos abençoa, nos protege e nos guarda, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aqui, esse bar, a água representa o Espírito Santo. É um dos símbolos do Espírito Santo nessa imagem. Amém? Deus abençoe a todos. Recebam vitórias, bênçãos, curas, saúde, mais unção, mais poder do Espírito Santo. Amém?